Olá, alunos da Escola Municipal Alzira Araújo. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andreia Alves, de Ciências, e vamos iniciar nossa aula de número 6. Célula, unidade da vida. Todos os seres vivos são formados por estruturas muito pequenas, chamadas de células. A célula é a menor unidade dos seres vivos, com formas e funções definidas. Até 1665, as pessoas não sabiam o que eram células e tampouco a função que elas desempenhavam. A descoberta foi feita por Robert Hooke, após analisar cortes de cortiça no microscópio. Esse cientista percebeu que o material era formado por pequenas cavidades, o que denominou de célula, do latim célula, que significa pequeno compartimento. Hooke não percebeu, nesse estudo, que as células apresentam outros componentes. Isso ocorreu porque sua análise foi feita em um material biológico com células vegetais mortas. Por isso, ele conseguiu observar apenas as paredes celulares. Nas imagens, vocês podem perceber o microscópio utilizado por Robert Hooke, um microscópio bem simples, rudimentar, e o material observado por ele, que é a cortiça, uma parte contendo células vegetais mortas. A teoria celular, ela diz que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. Na célula, são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Com esse postulado, considera-se que as células realizam divisão celular, e assim, uma célula vai dando origem a outra. Há seres formados por uma célula na natureza, que são invisíveis a olho nu. Por isso, usamos o microscópio, um equipamento, um aparelho que contém lentes de aumento, que ajuda a enxergar seres minúsculos. O microscópio é um instrumento com capacidade de ampliar imagens de objetos muito pequenos, graças ao seu poder de resolução. Este pode ser composto ou simples. Microscópio composto tem duas ou mais lentes associadas, que é igual a esse que está aparecendo na imagem. Microscópio simples é constituído por apenas uma lente, semelhante àquele observado, aquele que foi utilizado por Robert Hooke. Os organismos são classificados pelo seu número de células. Então, há seres vivos que são formados por uma única célula, eles são chamados de unicelulares. Então, apresentam uma única célula, unicelulares. É o caso de bactérias, de protozoários e de algumas algas. Os seres vivos, como as plantas, os seres humanos e outros animais, são formados por muitas células e são chamados de pluricelulares ou multicelulares. Apresentam muitas células. As células elas têm três partes básicas. A membrana plasmática, que é um envoltório que delimita a célula, ou seja, que envolve a célula. O citoplasma, que é a região delimitada pela membrana, ou seja, a membrana envolve o citoplasma. E o material genético, que contém as informações genéticas do indivíduo. Então, tanto nos seres chamados de procariontes, quanto nos seres chamados de eucariontes, todos os dois grupos são formados, apresentam material genético. Diferentes tipos de células. Células procariontes são as chamadas células sem núcleo, como as células das bactérias. Então, o material genético ele fica espalhado no citoplasma. As células eucariontes são as células com núcleo,
que a gente chama de núcleo verdadeiro. Apresentam esse tipo de célula os animais e os vegetais. Então, o núcleo está envolvido por uma membrana que vai separar o material genético, né, do citoplasma. Então, o material genético nas células eucariontes não fica misturado no citoplasma. Resumo da aula. Aprendemos sobre células. Então, as células apresentam 3 partes básicas: a membrana, o citoplasma e o material genético. As células podem apresentar núcleo, isso acontece nas células eucariontes, ou elas não têm núcleo, que acontece, né, nas células procariontes. De acordo com a teoria celular, os seres vivos são formados por células. As células são unidades morfofuncionais. As células só se originam de outras. E aí nós vamos adiantar um pouquinho do conteúdo da próxima aula, que é a exceção, que é um grupo de ser que não é formado por células, que são os vírus. Eles são chamados de acelulares. As células, além da membrana plasmática, além do material genético e do citoplasma, elas apresentam também outras organelas, como, por exemplo, mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, o complexo golgiense, os lisossomos, os plastos, os centríolos e os vacúolos. Mas esse conteúdo é para uma outra aula. Aqui está o link, né, de um vídeo mostrando alguns exemplos de micro-organismos presentes na natureza. Temos também o link da atividade da aula 6. Qualquer dúvida é só encaminhar. Boa aula para todos e uma excelente semana para vocês.